Você sabia que grande parte da sua personalidade vem de berço? Meu nome é Daniel Martins de Barros, eu sou psiquiatra, sempre aqui dialogando com a sociedade. Hoje a gente vai falar sobre a personalidade. A gente tem alguns vídeos aqui sobre os transtornos da personalidade. Se você quiser dar uma maratonada aí no canal, você vai encontrar vídeos sobre a personalidade antissocial, personalidade narcísica, tem várias coisas interessantes, mas a gente pode falar um pouco sobre a personalidade normal, o que caracteriza e como se forma a nossa personalidade. A gente vai falar disso nesse vídeo, vai falar dos aspectos biológicos herdados da nossa personalidade e vamos ilustrar com uma experiência muito interessante, conhecida como a experiência das raposas prateadas, que mostra como algumas características comportamentais podem ser selecionadas, criando quase que uma espécie completamente diferente. Esse experimento foi ilustrado num jogo muito interessante que foi lançado esse ano aqui pela editora Galápagos, que eu também vou apresentar no vídeo, que é este jogo aqui, The Fox Experiment. Foi lançado em português esse ano no Brasil e é muito interessante para ilustrar esses aspectos genéticos do nosso comportamento. Eu vou explicar e vou apresentar o jogo para vocês também no final do vídeo, então fica até o final que tem muita coisa legal para a gente falar. E se você se interessa por esses temas, já deixa o seu like aí, já se inscreve no canal. Se você não é inscrito, clica no sininho para receber alertas, avisos quando tiver vídeo novo e vamos direto falar o que é personalidade. Existem várias teorias do que é personalidade, mas a teoria mais aceita hoje em dia, uma das teorias principais que determina boa parte das pesquisas científicas, diz que a nossa personalidade ela é o resultado da soma, da ação conjunta do temperamento e do caráter. Eu acho muito interessante essa divisão. Nem todas as teorias da personalidade fazem essas divisões, mas no fundo todas, ou as principais hoje em dia, sabem que existem alguns aspectos da nossa personalidade que são mais inatos, que vêm de berço, biologicamente determinados, e outros que vão sendo moldados com o tempo. Essa teoria do temperamento e caráter, que é do Cloninger, né, o autor que fala que traz essa proposta, o caráter tem a ver com as nossas relações com as pessoas, com as nossas relações com a gente mesmo, a capacidade de a gente se compreender, a capacidade de a gente compreender o outro, pensar no todo em que a gente está inserido, e é algo que vai sendo moldado pela nossa experiência, vai sendo construído com a nossa educação, enquanto o temperamento é um padrão que a gente traz que tem muito a ver com os nossos afetos, o quanto a gente tem de afetos positivos, o quanto a gente tem de afetos negativos, a nossa reatividade, impulsividade, a forma de a gente reagir. Tem gente que é mais tímida, tem gente que é mais alegre, tem gente que é mais introvertida, e isso você já vê muitas vezes nas crianças ali pequenininhas, um jeitão diferente. O caráter ainda não está completamente moldado, aliás, nunca está completamente moldado, a gente vai sendo moldado por todas as experiências, mas você já vê esse jeitão diferente nas crianças por conta dessas disposições inatas de temperamento, o quanto elas estão alegres, o quanto elas são mais impulsivas, o quanto elas são mais autocontroladas, e isso tudo tem grande determinação biológica. Existem neurotransmissores associados a isso, a gente tem neurotransmissores como a oxitocina, que são ligados à afiliação, o quanto a gente se liga ao próximo, o quanto a gente está distante, o quanto a gente não quer saber muito do outro, né? A própria serotonina, que tanto se fala com relação aos antidepressivos, né, que aumentam a serotonina, ela tem uma relação não só com o bem-estar, mas com a estabilidade, o aumento, tanto que um dos tratamentos para impulsividade é você dar um antidepressivo que aumenta a taxa de serotonina e diminui a impulsividade das pessoas. A própria dopamina, tão famosa, hormônio do amor, neurotransmissor do amor, que a gente sabe que não está ligado só ao prazer, mas a sensação de que eu preciso fazer aquilo, de que aquilo é importante, varia de pessoa para pessoa, e tem pessoas que vão ser mais mobilizadas, né? Elas vão ser mais estimuladas pela busca de recompensa, e pessoas que não tem tanto assim sensibilidade a isso, pessoas que têm mais aversão ao risco. Tudo isso tem um grande componente biológico por trás na determinação desse padrão de reações que é o nosso temperamento.
A gente traz o temperamento de berço, lógico que ele vai sendo modificado um pouco com as experiências também, mas isso vem com a gente e vai sendo moldado pelo caráter, né? Então a pessoa pode ser muito fria, não ter reação nenhuma, ela pode não se emocionar com nada, nem ter assim uma sensibilidade muito grande, ela pode se tornar um especulador da bolsa, um cirurgião de pronto-socorro, um assaltante de banco, um político, enfim. A frieza é uma característica de temperamento que o caráter vai ajudar a pessoa a inserir melhor ou pior na sociedade. Então você veja que existe uma grande influência dos neurotransmissores, da neuroquímica do nosso cérebro, daquilo que a gente herda, e esses componentes estão presentes em todo mundo. Um pouco mais e um pouco menos. E é dessa multiplicidade que surge a individualidade. As peças são as mesmas que formam todos nós, mas a forma como elas são distribuídas, tem gente que tem mais de um, mais de outro, mais impulsividade, menos impulsividade, mais sensibilidade à dopamina, menos sensibilidade, mais busca de recompensa, menos, já faz essa heterogeneidade. E claro, quando a gente leva em conta a experiência, que aí assim é completamente individual, né? Cada um tem a sua experiência de vida, duas pessoas na mesma situação vão experimentá-las de formas diferentes, aí a gente vê que o caráter também vai sendo diferente e isso traz a personalidade. Então, uma parte da nossa personalidade vem realmente de berço e vem com a gente com a genética. Isso ficou muito claro nesse experimento que eu falei, eu vou colocar aqui uns vídeos para vocês entenderem do que é o experimento, mas foi um experimento que começou na Rússia, na metade ali do século XX. Um geneticista, ele pensou o seguinte, como é que será que os seres humanos fizeram para domesticar os animais? E ele pegou o modelo dos cachorros, né? Como é que será que os lobos viraram cachorros? Como que eles se tornaram assim tão amigos? E essas características diferentes que eles têm, né? Quando você vê um lobo e um cachorro, os animais domesticados têm as orelhas mais molinhas, né? As orelhas mais caídas, o rabo enrolado, o pelo mais curto, a pele muitas vezes mais manchada, reconhecem o ser humano. Como é que isso foi se desenvolvendo? E ele tinha a hipótese de que os animais mais dóceis foram sendo selecionados, porque claro, né, para conviver com a gente não podia ser agressivo, ficar tentando morder a gente o tempo todo, então os animais mais dóceis iam sendo selecionados e talvez isso tivesse por trás dessas modificações. E ele resolveu testar isso, chamou uma aluna, a Ludmila Trut, e lá na Sibéria começaram com uma ninhada de raposas selvagens, nunca domesticadas, as raposas prateadas, e criaram ali uma escala de docilidade. Qual é a raposa mais dócil? Quantos pontos de docilidade elas têm? E aí eles aplicavam essa escala, viam as raposas mais dóceis dessa ninhada, e as 10% mais dóceis eram escolhidas para reproduzir e fazer a próxima geração. Então a próxima geração era oriunda, né, descendente dos 10% mais dóceis iniciais. Nessa segunda ninhada, eles aplicavam as mesmas escalas, escolhiam as mais dóceis, e as mais dóceis eram escolhidas, então eram colocadas ali para se reproduzir e fazer a próxima geração. Bom, resumo da história. Em 6 gerações, que aconteceram em 6 anos, né, uma geração por ano no caso do ciclo reprodutivo dessa raposa, eles já conseguiram ver modificações no comportamento e modificações físicas nas raposas. Elas começavam a lamber a mão dos cientistas, procurar colo, já começavam a ter a orelha um pouco mais caída, o rabinho já de algumas já ia encurvando, começavam a ganir quando ele ia embora, sabe? O cientista vai embora, ela começa a reclamar que o cientista está indo embora, e isso foi ficando cada vez mais claro conforme essas características foram sendo selecionadas. Então, cada vez mais eram escolhidas raposas dóceis, e as dóceis reproduzindo dentro filhas mais dóceis e assim por diante. Isso foi transformando o comportamento e a biologia, a aparência física e a fisiologia dos animais. Lá pela 15ª geração, o nível no sangue de hormônio do estresse dessas raposas já era metade da geração original, da geração selvagem. A própria serotonina ia aumentando, os níveis de serotonina eram maiores, os animais então eram realmente mais brincalhões, mais estáveis, e isso foi continuando de geração em geração, e aí cada vez mais foi ficando claro a maior proporção de
comportamentos mais dóceis, buscando o colo, lambendo a mão, e aí sim a maioria dos animais já com a orelhinha caída, com um comportamento muito parecido com o do cachorro, apenas selecionando pela docilidade. Eles não selecionavam pelo pelo, pela orelha, pela cor, era só escolher os animais mais dóceis, que o comportamento foi mudando, a biologia foi mudando, a fisiologia foi mudando, e os animais, no final das contas, viraram uma subespécie, a raposa prateada doméstica, ou raposa doméstica. Isso mostra como a personalidade dos bichos mudou a partir de uma seleção artificial, de uma característica que foi sendo passada de geração em geração, portanto, com uma grande influência biológica. Eu acho muito interessante essa diferença entre temperamento e caráter que moldam a nossa personalidade, e isso, como eu falei, foi perfeitamente ilustrado neste jogo aqui, The Fox Experiment, lançado esse ano no Brasil pela editora Galápagos, que simula essa experiência. No jogo, nós assumimos o papel de cientistas, estamos tentando reproduzir raposas domesticadas. Vou mostrar para vocês assim como é que funciona esse jogo, e uma das características mais geniais que eu acho que ele traz, que ilustra como funciona assim a genética, né? Que ela não é destino, mas aumenta muito a probabilidade. Dá uma olhada como é que funciona. Então esse aqui é o tabuleiro. Eu vou dar um panorama geral, não é um vídeo de explicação completa de regras, né? Mas dá para dar uma ideia. Eu quero mostrar para vocês a ideia dessa reprodução e das características genéticas. Aqui nós estamos no centro de pesquisa da Sibéria. Cada jogador tem um tabuleirinho individual, e ali está o canil, onde tem a primeira geração de cães, de raposas, né, selvagens, que são divididas em machos e fêmeas. O que acontece? As raposas selvagens, elas já têm algumas características, alguns traços de características que estão associados ali à domesticação, mas poucos, né? Então, o jogo ilustra aqui em dados e em símbolos, né? Então, o dado roxo representa o rabo encurvado, o dado marrom representa a orelha caída, o vermelho as manchas na pele, e essas características, esses traços ainda estão em pouca quantidade na geração original. Mas a gente vai escolher o macho e uma fêmea, e cada jogador vai fazer isso em ordem, né, de turno, e olha só que interessante, quanto mais genes parecidos eles tiverem, mais chance da prole herdar, né, esses traços em quantidade significativa. Então aqui eu peguei a Irina e o Tobik, e os dois têm traços do regougo, né, do ganido, que é representado do verde, né, com esse símbolozinho. Então, para fazer a prole, para fazer essa primeira geração, a segunda geração, né, a primeira ninhada, eu pegaria, nesse caso, 3 dados verdes, ou verde água, né, um para a Irina, 2 para o Tobik, mais um dado verdinho mesmo, que é um dado de docilidade que eu sempre tenho, que ele é um coringa. E é muito interessante, porque embora eles tenham esses traços, a gente não sabe como vai sair o filhote. Aumenta a probabilidade, mas não é certeza. Então eu preciso jogar os dados para ver como é que vai sair o meu filhote. O traço é um símbolo inteiro. Então tem um símbolo, este filhotinho aqui vai nascer, olha só que bonitinho. Ele vai nascer, ele tem um símbolo inteiro aqui do ganido, do regougo, aqui meio símbolo, que se soma. Posso somar com esse aqui, meio com meio, ele vai ter 2 traços do ganido, do regougo, e eu posso colocar o meu coringa aqui forma 1, 2, 3. Eu vou lá no meu filhote, pego essa canetinha aqui e marco 1, 2, 3. É canetinha apagável, a cartinha depois apaga. Quando este filhote for se reproduzir, eu vou pegar também 2 dados verdes, porque os originais, né, a primeira geração, vai sendo descartada, e é a segunda geração que vai se reproduzir para dar origem à terceira geração. Eu vou simular aqui um outro jogador fazendo também uma reprodução para a gente ver o que acontece. Olha, esse outro jogador aqui escolheu o Yuri e a Kukla. Então, o Yuri tem 2 traços de pele manchada, que vai mudando com a domesticação também, e um de orelhinhas caídas. E a Kukla tem um de orelha caída
e um de pele manchada. Então, esse é o pool genético do Yuri e da Kukla, junto com um dado de docilidade. Vamos dizer que eu tenha ganhado uma fichinha de docilidade, que são essas fichinhas aqui, que é como se fosse um dado coringa de uso único. Ele não volta para nossa mão. Mas aí vocês vão ver como é que a gente usa. Eu vou lançar aqui a sorte, né, da nossa genética do filhote do Yuri e da Kukla, e saiu então aqui 2 meios coringas, um para cada lado. Aqui saíram dois traços de orelha caída, né, uma bolinha completa e outra bolinha completa aqui. Esse aqui ficou legal, ó, porque saiu metade desse lado aqui, já fez um inteiro. Eu posso colocar aqui este coringa aqui. Então aqui tem mais um traço de pele manchada, e a minha fichinha coringa eu posso preencher aqui, se eu quiser fazer mais uma de pele manchada, ou eu posso colocar aqui, se eu quiser fazer mais uma de orelha. Como ele é coringa, na verdade aqui eu posso fazer até de qualquer coisa. Se eu tenho esta bolinha aqui, eu posso dizer que ela é uma de rabo encurvado. Então a gente pega, né, outro jogador pega um filhote dele, marca lá de pele manchada 1, 2, 3, pele manchada aqui, ó, 1, 2, 3, de orelha 1, 2, 1, 2, e esse aqui, vamos dizer que é de orelha também, até poderia ter deixado aqui, para vocês verem como é que vai acontecer na próxima geração. Ficaria aqui assim. Então seriam 3 de orelhas caidinhas. O que acontece? Essa geração inicial, né, ela é descartada, e a próxima geração vem do cruzamento dos filhotes, né, que ficaram adultos depois de 1 ano. Então, se a gente fosse reproduzir esses 2 filhotes, a gente pegaria, no caso, então, 2 dados marrons, 2 dados verdes e 2 dados vermelhos, e vão aumentando as características associadas à domesticação, né? Vão aumentando os dados na nossa mão de orelha caída, de rabo encurvado, do ganido, fazendo com que essas características aumentem. E é interessante que ao longo do jogo a gente vai ganhando essas cartinhas de pesquisa, e na cartinha de pesquisa você consegue completar uma pesquisa, por exemplo, aqui quando você tem uma raposa que tenha pelo menos um traço de orelha caída, um de regogo e um de mancha na pele. E se você faz isso, você pode colocar uma raposinha aqui, isso vai te dar 2 pontos no final. Conforme vai ficando mais difícil, você vai ganhando mais pontos, mas se você tem lá, consegue produzir uma raposinha com 2 traços de cada característica e mais um de orelha caída e mais um de mancha na pele, você vai colocar uma raposinha, você pode fazer 10 pontos, mas tem que fazer na ordem. Você teria que fazer essa e depois fazer essa cartinha aqui, daí 17 pontos no final. E essas bolinhas que tem na carta são bolinhas que a gente vai ganhando, essas fichinhas aqui, conforme a gente preenche, e no nosso tabuleirinho de jogador você coloca as fichinhas conforme você vai ganhando, isso vai te dando mais habilidades. Aqui você pode gerar mais de um filhote por vez, quando você coloca aqui, pegar mais cartas de pesquisa, ganhar mais desses dados de docilidade, que são coringas, né, bem importantes para fazer as características genéticas, ou fazer ali uma relação com o patrono, que são pontuações de fim de jogo. Então eu vou lá, coloco uma raposinha aqui, e esse cara vai me dar 2 pontos por cada cartinha de pesquisa que eu tiver uma raposa. Então quanto mais raposinha eu tiver aqui, mais chance de pontuar eu tenho. E também tem aqui as campeãs de docilidade. A cada rodada a gente vai colocando aqui as raposas, quem conseguiu as raposas mais dóceis, que também vai dando pontos. São 5 rodadas, 5 gerações de raposinhas para a gente conseguir as raposas mais dóceis. Eu acho sensacional, eu acho que ele traz uma ilustração muito legal, assim, vale para quem gosta de jogo, vale para quem gosta de biologia, vale para quem gosta desse experimento, vale muito a pena conhecer o jogo The Fox Experiment, lançado esse ano pela editora Galápagos. E você, como é que é a sua personalidade, hein? Você é mais impulsivo, menos impulsivo? Você sente que isso vem de berço? Você sente que o seu caráter molda isso também? Escreve aqui nos comentários. Já jogou The Fox Experiment? Tem alguma sugestão
de jogo que fale sobre esses temas também, traz aqui para nós, coloca nos comentários, que esses comentários são sempre muito enriquecedores para nós. Não se esquece de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal, clicar nos alertas aí no sininho para receber alerta quando tiver vídeo novo, dá uma maratonada, playlist sobre jogo aqui tem um monte e muita coisa interessante que certamente você vai gostar.